Muito bem. Nessa videoaula eu vou estar falando como construir um conteúdo viral e com isso você aumentar aí o número de seus seguidores, curtidas e comentários, tá? Então vamos abrir aqui o nosso mapa mental e antes de tudo é importante que você entenda alguns fatores dentro aí das redes sociais, tá? Então existe o algoritmo eu vou estar explicando aqui em mais detalhes, tá? A questão dos conteúdos, né, e a combinação dos conteúdos com as hashtags. Tá? Então, o que é o algoritmo? Algoritmos são robôs que analisam o seu comportamento nas redes sociais e emitem uma pontuação para cada comportamento, seja ele bom ou seja ele ruim. Tá? Então, conforme você vai fazendo aí as suas publicações, curtindo, comentando, ele vai gerando pontuações. Tá? As penalidades são conhecidas como shadow bans. Então, o que são o shadow ban? Conforme você faz uma penalidade, ele vai somando lá a sua pontuação e cada vez que você faz atingir tem a escala lá que eles evidentemente eles não falam isso com a precisão, né? Mas quando você atinge lá que você cai no shadow ban, é como se o seu perfil fosse para a geladeira. Então ele fica lá escondido e por mais que você publique aí, você não vê como que está o seu desempenho, tá? No caso, ruim, tá? Para que ele serve o algoritmo? Serve para você chegar a uma quantidade maior de pessoas com suas postagens através dos seus comportamentos, tá? É importante que você sempre tenha sucesso nos seus primeiros 10 minutos. Os primeiros 10 minutos de uma publicação, eles são muito importantes porque você consegue atingir, se você tiver muitas ações dentro da sua publicação, atingir um número maior de pessoas. Tá? Então, quanto mais ações ocorrerem diante da sua publicação, maior o alcance. Deixa eu só corrigir aqui. Então, maior o seu alcance. Exemplo, vou dar aqui, não é uma verdade absoluta, tá? Estou dando um exemplo. Vamos dizer que, só para você entender aí, ao longo dessa videoaula, que os primeiros 10 minutos você atinge uma quantidade de 5.000 usuários. Tá? Então grave aí esse número. Tá? Se acontecer uma quantidade de interações significantes, o algoritmo atinge uma nova quantidade de usuários. Então, além daqueles 5.000 usuários, você vai ganhar mais 5.000 usuários, totalizando 10.000. Tá? E reforçando aqui, isso não é uma verdade. Eu estou dando um exemplo aqui de quantidade. Poderia citar um exemplo como um raio, 5 km, e atingir depois mais 5 km, total de 10 e assim por diante. Tá? Os algoritmos eles não fornecem essas informações, mas a gente sabe que tem uma quantidade aí que não é detalhada aí para todo mundo. Tá? A questão dos conteúdos. Então, se posicione de forma imparcial. Para você criar um conteúdo aí para viralizar, você tem que sempre buscar temas que são meio que polêmicos. Só que como você se posiciona, vamos supor, você não vai ficar falando de política, mas você coloca lá alguma coisa que coloca para as pessoas comentarem, você se posiciona de uma forma imparcial, né, e deixa que elas comentem. Isso vai fazer com que, quanto mais interações, maior o seu atingimento. Tá? Então, conteúdos que façam o leitor questionar, gerou uma dúvida, ele escreve lá. Tudo isso é interação. Outra coisa importante é você levar conteúdos que são relevantes. Tá? A questão do uso das hashtags. Como separar as hashtags de forma correta? Eu deixei um vídeo lá no canal que foi a aula anterior, né, onde eu expliquei lá como que você separa lá os grupos de hashtags. Se você não assistiu, eu sugiro que você veja esse outro vídeo para depois seguir aqui a continuidade para você montar aí a sua estratégia de publicação. Tá? Por que a hashtag é tão importante? Quando você combina aí um conteúdo que é relevante, mais as hashtags corretas, vamos ver aqui o que acontece. Tá? Vamos imaginar que a sua postagem é uma chama de fogo. Pensa lá, a sua publicação, você fez o seu post no Instagram e vamos
pensar que ela está lá queimando lá com a chama de fogo. Agora imagine que as hashtags da sua publicação é uma porção de álcool. Então pensa o seguinte, o que acontece se você jogar álcool na chama de fogo? Ele vai acontecer aquela queima maior. Então pensa que isso é um atingimento, é um alcance maior diante da sua publicação. Então é justamente isso que acontece com o seu post. Ele precisa de um impulso para atingir uma quantidade maior de pessoas. Tá? Quando você combina um conteúdo que não gera interesse, é um conteúdo que é irrelevante, as pessoas não vão se interessar por aquilo, mas as hashtags incorretas, né, as hashtags erradas, o que vai acontecer? Pensa agora, a sua publicação agora seja água. Então pensa lá, sua publicação era chama, agora ela é água. O que vai acontecer se você jogar uma porção de álcool na água? Não vai acontecer nada. E é isso que acontece muitas vezes com a sua postagem que não está tendo sucesso. Então, é importante que um post o que acontece com post que não são interessantes, né? O impulso da hashtag não tem o mesmo efeito. Então não adianta você ter as hashtags corretas e uma publicação que não gera interesse, e vice-versa. Não adianta você ter aquela postagem muito boa se você não consegue impulsionar ela de forma orgânica. Então é importante que você combine as duas coisas para que você tenha aí um sucesso maior. Ok? Então, dando sequência aqui, como atingir uma quantidade maior de pessoas? Vamos ver isso na prática. Vamos imaginar que você fez a sua postagem. Você combinou o conteúdo mais as hashtags. Nos primeiros 10 minutos, o alcance atingiu uma quantidade de 5.000 usuários. Aí tem a questão, houve interação, sim ou não? Se sim, acontecem curtidas e comentários. Você atingiu os 5.000 usuários inicial, né, e a cada 10 minutos ele tem aquela renovação. Então ele pode atingir mais 5.000 usuários. Então, de novo, nesses segundos 10 minutos, se teve interação, ele vai atingir uma quantidade maior. E assim ele vai poder aumentando, expandindo cada vez mais. Então é importante que você crie um conteúdo que seja relevante, né, que gera conexão, mas as hashtags de forma correta. Porque só assim você vai ter um alcance muito maior. Então, aqui, ó, ninguém se manifestou com conteúdo. Ele mantém aqueles 5.000 usuários e fica por isso. Ele se encerra ali. Tá? Qual que é a consequência disso? Você vai ter mais seguidores, né, desde que você combine lá o conteúdo e as hashtags de forma correta. Mais seguidores, mais curtidas, né, mais comentários, mais alcances e com isso mais vendas. Porque você vai estar mostrando aí, as pessoas vão chegar até você e aí vai ter aquele efeito cascata, né, até você crescer a sua audiência e com isso você vai gerar vendas. Tá? Então o conjunto de fatores irá fazer a diferença para que você tenha engajamento e não sofra mais com o shadow ban. Ganhe mais seguidores e tenha mais curtidas e postagens que viralizam. Tá? Então, aproveitando aqui, onde eu falo sobre o método PD7, eu vou abrir aqui o link para que vocês conheçam. Como construir sua presença digital nas redes sociais em 7 passos. Aumentar suas vendas em suas redes sociais, transformando seus seguidores em clientes nos próximos 10 dias. Tá? Então, esse é o treinamento PD7. Para quem não conhece, é um treinamento onde eu compilei várias estratégias, mapeando em 7 passos, né, que é presença digital em 7 passos, tudo aquilo que você deve fazer para se posicionar de forma assertiva diante do seu público. Tá? Como que você cria a sua audiência, né? Depois você transforma essa audiência em lucro. O grande erro das pessoas é ir para a internet e fazer a sua publicação sem fazer um mapeamento antes, sem entender o comportamento, sem entender a sua persona. Então, rolando aqui para baixo, ó, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E aqui tem todos os módulos, né? São os 7 módulos. Como que você define a sua persona, planeja suas postagens, como que você estrutura suas postagens, otimiza o seu perfil, estipula metas de evolução, cria uma audiência,
e produz seus conteúdos, tá? Consequência disso, você transforma a sua audiência em lucro, tá? Aqui tem todos os benefícios. Mais uma vez eu vou deixar o link na descrição, você consegue ler. Eu vou pedir para que você leia, você não ignore o que está nessa página, porque isso aqui pode ser um divisor de águas para o seu negócio. Você que tá, principalmente você que está iniciando no marketing digital, você ainda não sabe os comportamentos, você vai entender tudo o que você precisa fazer nas redes sociais, tá? E aí você vai transformar a sua audiência em lucro, tá? O valor aqui do treinamento, fora os bônus, né? Tem aqui, como você pode ver, só de bônus você tem R$ 197. Você não vai precisar pagar por isso, tá? O valor do treinamento, R$ 397. É um valor que, se você cria um produto digital e aí você entende como que você deve se posicionar para vender esse produto digital. Você vai transformar esse valor de investimento inúmeras vezes, tá? Então deixa aqui o seu comentário aqui se você gostou da videoaula. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo. E eu espero te encontrar nos próximos vídeos. Então vejo você e um forte abraço.